para você que se liga no meu canal no YouTube. É com muita alegria que eu estou gravando mais um conteúdo para você. E dessa vez eu decidi me aprofundar em temas que são básicos, na verdade. A gente discute tanto sobre capitalismo e socialismo, mas a gente acaba não se aprofundando no que de fato essas palavras significam. E para isso eu decidi, então, no dia de hoje, convidar dois amigos meus, o Vitor e o Vinícius. Já eu apresento eles aqui para vocês, para a gente reagir a um trecho de um debate entre Elias Jabbour e Renata Barreto sobre capitalismo e socialismo. Eu quero apresentar aqui para vocês, então, os meus amigos Vinícius e Vitor, que são dois companheiros aí de jornada na política, estão comigo há muitos anos na política, sempre me ajudando e me apoiando, então é muito legal trazer quem eu já converso sobre temas políticos no meu dia a dia aqui para o canal, para que vocês também conheçam eles. Então, boa noite, Vitor, boa noite, Vinícius, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Anne. Com esse muitos anos, começa a denunciar a idade. É melhor não ir por esse caminho. Mas vai ser um prazer trazer para a sua audiência. Mais de 10. A gente dorme no formal. Mas vai ser um prazer trazer para a sua audiência um pouco das discussões que a gente já tem quase cotidianamente aí no WhatsApp e nos outros canais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anne, Vitor, audiência aí do canal Unidias. Vamos debater aí sobre capitalismo e socialismo e ver se, de fato, aí o Elias Jabbour é esse gênio do socialismo que ele se vende, que os fanáticos, fãzinhos, minions deles também acham. Bora lá, então. Vamos direto ao ponto aqui, sem enrolar. Calma lá, time, eu juro que vai dar certo. Aí, ó, o Elias ficou com medo da gente e se escondeu. Censura. Xandão censurou. Xandão censurou, é ótimo. Eu estou precisando, se algum seguidor quiser, de um assistente. Porque é muito difícil ser youtuber e ser administradora do canal. Eu não estou conseguindo fazer isso. Galera, preciso dizer pra vocês. Consegui. Volta, foca. Perdão pelo delay. Aqui estamos nós. Um parâmetro que eu coloco. O Estado brasileiro é muito menos inchado que o americano, o alemão. Né? O Estado brasileiro é menos inchado do que o alemão? É mais inchado, o Estado é menos inchado ou mais? Menos inchado do que o alemão. Isso não tem a menor... Renato, eu não tenho a menor dúvida disso. O que é um Estado inchado? Porque um Estado inchado, você está falando que é menor que o alemão. Você falou da Alemanha, que o Brasil tinha que ser um modelo alemão, que é o que não é isso que eu falei. Eu fiz aqui uma brincadeira que eu sempre faço com meus amigos, o seguinte, olha, eu não quero... Eu sou comunista, todo mundo sabe disso, mas eu não quero para mim o socialismo. Não precisa. Se for que nem na Alemanha, já tá bom para você. Não, é uma brincadeira que eu faço, porque é um capitalismo que funciona. Falar que o Brasil é capitalismo de Estado, chega a ser vergonha. Um país que passou por um processo de desindustrialização absurdo, um país que está passando por um processo em que, a miúde, você secunda às vezes o trabalho, nós estamos voltando, por exemplo, a relação renda e PIB no Brasil, participação dos salários na participação no PIB brasileiro, está caindo drasticamente os últimos 6 anos, e está levando o Brasil ao patamar da década de 30 do século passado, ou seja, isso é um retrocesso de quase 100 anos em matéria de renda e relação renda-PIB, né? O Brasil é um capitalismo de Estado, por favor, né? Cara, pera. Isso que você falou das empresas, né? Dessas grandes empresas. Anne, pera aí. Diga, eu não sei se é o Elias Jabbour ou se é o Ciro Gomes. Eu não sei se é o Elias Jabbour ou se é o Ciro Gomes, porque a pergunta era muito objetiva. O que é o Estado inchado para você, Elias Jabbour? Ele botou 1930 e o salário do PIB e do capitalismo de Estado, e que não precisa de socialismo porque tem o capitalismo alemão. Era o Ciro Gomes ali, ele não sabe responder a pergunta do que é o Estado inchado, ele botou tudo num pacote na feijoada e não respondeu o que é o Estado inchado. Eu achei sensacional. Vini, o que eu adorei... Gomes, Vini, Vai, Vitor, daí eu já falo do Ciro Gomes. Não, boa. Eu só ia comentar aqui, como um bom comunista, ele prefere o capitalismo. Ele mesmo disse. Então,
Ele abre mão de expropriar. Da Alemanha, né? Como perguntou ali o apresentador. Você prefere, então, o socialismo da Alemanha? Sim, eu prefiro o socialismo da Alemanha. Mas falando em Ciro Gomes, Vini, o debate tem 3 horas e tem uns bons minutos que ele passa, eu assisti quase o debate inteiro, argumentando por que imprimir moeda não gera inflação. Então, ele realmente se inspira muito no Ciro Gomes. Dá para ver. Vou voltar aqui, vamos ver o que mais ele fala nesse trechinho. Pouco que o PT tentou fazer na gestão dele, de ter os campeões, de ter as grandes empresas aqui, que dominariam o mercado, ou tem um jeito diferente de como as grandes empresas lá surgiram? O capitalismo alemão, por exemplo, existem 2 parâmetros de capitalismo que eu sempre gosto de... Posso responder, Renata? Pode. Eu gosto sempre de mostrar aos meus alunos 2 tipos de capitalismo muito interessantes de serem estudados. 3, né? Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Estados Unidos é outro caso, né? Outro caso em que o financiamento da produção está de uma outra forma. Que são capitalismos que nascem, o japonês, o alemão e o coreano. Nem fala livre comércio ali, que não existe nem no dicionário econômico deles isso. Não é livre mercado, livre comércio, liberdade econômica, isso ainda existe lá nesses lugares. Quem né? disse? Oi? Na Coreia do Sul, no Japão. Se você falar para eles o que é livre mercado, ninguém sabe. Oi? Se você falar na Lógico que eles sabem. Mas... Pera. Vamos lá, essa aí eu tive que pausar, exatamente. Quero saber o comentário dos meus comentaristas. Vini, não existe nem no dicionário da Coreia do Sul, Japão e Alemanha livre mercado e capitalismo. O que você acha disso? Primeiro, eu acho que é importante voltar na origem, na gênese do próprio termo capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo só existe a partir de 1850, quando os socialistas, para criticarem o sistema de livre mercado, eles precisam cunhar um termo da ideologia capitalista. Então, o capitalismo em si mesmo é um termo inventado por socialistas para instrumentalizar a palavra e criticar o sistema de mercado. O sistema de mercado é um sistema de trocas dos seres humanos que sempre existiu, independentemente da tua ideologia. E as trocas humanas continuarão existindo em qualquer sistema. E daí você falar que em países que mais se abriram e que mais enriqueceram porque se abriram ao longo do último século, que eles não são capitalistas, pode ser porque você está usando uma definição comunista do século XIX para definir o que é mercado, e esses países estão nem aí para o que você acha que não é livre mercado ou não. É só olhar nos rankings aí de liberdade econômica deles. Vini, mas na verdade uma observação que eu pensei agora quando você estava falando, ele fala em capitalismo, né? Porque ele fala que ele explica para os alunos dele os 3 tipos de capitalismo e cita esses 3 países, mas aí ele fala que esses 3 países não sabem o que é livre mercado e livre iniciativa. Ou seja, ele separa o livre mercado do capitalismo. Vitor, o que você acha que ele quer dizer com isso? Anne, sinceramente, para mim, todo esse pessoal é meio vitrola arranhada, assim, né? A gente já sabe qual que é a narrativa, no fim das contas. Vai dizer que o modelo capitalista, ele é baseado na exploração do trabalhador, pelo mecanismo da mais-valia, e que o capitalista, né, a pessoa que emprega capital para empreender numa atividade econômica, depende do financiamento público, que é expropriado da classe trabalhadora por meio dos impostos aplicados por uma elite dominante, que domina a infraestrutura e tal. Cara, assim, imagino eu que a cabeça dele parta desse lugar, que é um lugar que já foi desmentido por N autores econômicos ao longo dos últimos quase 2 séculos, assim. E não estou falando de autores austríacos, não estou falando de autores que, para boa parte aí dos liberais, são os seus livros de cabeceira. Estou falando de Keynes, estou falando de um autor que fundou a economia mainstream do século XX, né? Estou falando, cara, se tu for mais para trás, pegar os fundamentos do capitalismo com Adam Smith, Davi Ricardo, cara, as explicações estão todas ali. Se pegar a teoria do desenvolvimento do Schumpeter, que se repete no Nobel de Economia de 1 ou 2 anos atrás, agora com a destruição criativa, né? Cara, tá ali, assim, os economistas, de modo geral, já concluíram que esses caras que estavam certos. E as economias modernas que deram certo, aplicaram o que esses caras diziam, não o que Marx dizia. Quem aplicou o que Marx dizia passou fome, teve o Holodomor, teve que virar uma ditadura para reprimir os opositores e censurar as falas das pessoas que se insurgiam contra esse sistema. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que ele tem uma visão muito deturpada dos conceitos, acho que ele mistura tudo,
e tenta instrumentalizar isso para a visão ideológica dele. Assim. Socialismo, é claro, é expropriar a propriedade privada, e nos países que ele usou como referência, a propriedade privada é mais bem defendida do que no Brasil. Então, se for para a Alemanha, para a Coreia do Sul, para o Japão, você vai ver que lá a propriedade privada funciona. Você vai ver que lá as pessoas poupam, o Estado não rouba elas. Então, enfim, assim, acho que ele tem conceitos bem furados aí. Tenho pena dos alunos dele, na verdade. Bora lá, vamos ver o restante desse trecho. Eles acreditam nisso, Na não. prática não é o que Não acontece. é questão de acreditar, ou está em prática ou não está em Não tem prática. prática. Não tem prática. Então, quando você olha a liberdade, você está falando de liberdade econômica, e você Peraí, estamos com um leve problema aqui na administradora. Pronto. Enquanto você Brasil, corrige né, aí os voltamos. problemas... o Estado Boa. da Alemanha. Só deixa eu responder o que eu estava Voltando, falando. O que eu falo? O capitalismo japonês, por exemplo, ele nasce com uma característica. Ele nasce precocemente financiarizado, ou seja, precocemente com bancos de desenvolvimento, acoplados aos aibatos de Queretos, que são grandes empresas Conglomerados. Conglomerativas? Não sei. Precocemente conglomeradas. Já nasce não pequeno, igual a pequena produção mercantil, né? Nos Estados Unidos, da colônia das 13 colônias. Na pequena produção que se transforma em indústria quando vem inovações institucionais. O Japão já nasce altamente conglomerado a sua indústria, já na inovação Meiji, em 1861, né? E altamente financiarizado. A Alemanha, mesma coisa, ou seja, altamente financiarizado, precocemente concentrado o capital, né? E com o Estado, por exemplo, o Estado construindo as infraestruturas para alcançar a Inglaterra em 10 anos. Ou seja, os bancos de desenvolvimento que surgem, por exemplo, na França com o crédito imobiliário para financiar as ferrovias, não tem livre mercado nessa brincadeira, não foi o setor privado que foi lá construir ferrovia, né? Na Alemanha ganhou um impulso muito grande. Né? Então, são trajetórias de capitalismo que negam completamente essas noções de livre mercado. E esse é o nosso trechinho reservado, turma. Vini. Cara, primeiro que o capitalismo ou a sociedade de mercados não extingue a participação do Estado. Então, só de achar que o Estado participar da economia é algo que afronta o livre mercado, está errado. Até porque numa sociedade de mercados em que o Estado faz parte dela, ele pode contratar um ente privado para construir a ferrovia e não o Estado montar uma estatal de construção de ferrovia. E eu vou ter o privado que melhor oferecer o preço e o serviço e o custo-benefício ali que o Estado vai adquirir. O pagador de impostos depois vai cobrar se aquele político fez a melhor escolha para oferecer aquela obra de infraestrutura. Então, não vejo que seja por aí. E eu acho que, no final, ele deu uma volta ao mundo e não respondeu se o Brasil era um estado inchado e por que não era. Não respondeu sobre fazer campeões nacionais, sobre a política do PT de fazer campeões nacionais, que foi uma política nazista, né, que a Volkswagen nasce por aí. Muitos outros países fascistas adotaram essa ideologia, e também não explica o nascimento financiarizado, banco de desenvolvimento. O que isso tem a ver com o grande desenvolvimento no final do Japão, que se dá basicamente pela inclusão nas cadeias globais de valores, pela liberdade de trocas de importação e exportação. O Japão parou de se fechar ao mundo. E a partir do momento que ele parou de se fechar ao mundo e ele liberalizou o seu mercado, ele ficou mais rico, ponto. Ele atraiu mais capital e ficou mais rico. Então, assim, é um bando de argumento espantalho que não explica nada. E, de novo, é o Ciro Gomes aqui, né? Falando daqui da era Meiji, do não sei o quê, e não responde nada. Vini, só um breve comentário sobre isso aqui. Sabe quem também cresceu e se industrializou assim? A China, que ele gosta pra caramba e fala demais em todas as suas entrevistas. A China cresceu e se industrializou com investimento externo, poupança externa, investimento americano, depois da queda do Muro de Berlim principalmente, e abrindo o mercado, quando começou a fazer zonas em que se permitia, né, a propriedade privada e a produção para comércio exterior. Então, sim, cara, ele defende um modelo que ele agora está usando como espantalho para criticar o modelo capitalista, uma coisa meio sem pé nem cabeça.
Sobre os campeões nacionais que você citou e que ele não se aprofundou, fiquei triste que ele não se aprofundou, porque no Brasil a política de campeões nacionais gerou o quê? Corrupção. A política de campeões nacionais gerou os caras que hoje estão descondenados aí, representando o Brasil, na Venezuela, Estados Unidos, os irmãos Batista, a Odebrecht, que a gente conhece bem como é que funciona essa lógica de campeões nacionais do PT. Cara, assim, é isso que gerou no Brasil, né? Então, minha última mensagem, Anne, aqui, para deixar para sua audiência, é que na prática, pessoal, quem gera desenvolvimento é o empreendedor. O empreendedor que assume risco, o empreendedor que toma empréstimo, o empreendedor que acorda de manhã para fazer o seu negócio dar certo. Cara, esse cara gera inovação, emprega gente, esse cara carrega a economia nas costas. O governo, de modo geral, só atrapalha e coloca pesados impostos nas costas desse cara. E o que a gente deveria fazer para o Brasil crescer é o que esses outros países fizeram, que é desonerar o empreendedor, proteger a propriedade dele, facilitar a contratação, diminuir os impostos e deixar o Brasil um lugar mais seguro para quem quer trabalhar, mais seguro para quem quer empreender, com um custo de crédito mais barato, defendendo as relações combinadas ali de trabalho para que todo mundo possa colocar a sua força produtiva aí em prol do desenvolvimento do país. A partir do quê? Das livres trocas, que a gente tanto defendeu aqui nessa noite de hoje. Perfeito, Vinícius. Vitor, agradeço pela participação. A ideia é a gente fazer um react de um vídeo curto, realmente, para que a gente teste a audiência. Você também que assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui seu comentário. Você gostou desse modelo? Você acha que faz sentido? Você acha que o Brasil é um país inchado ou não? Com o Estado inchado ou não? O que você achou? Você acha que o Elias ou a Renata tem razão nesse debate? Deixa aqui seu comentário. Obrigada, Vitor e Vinícius, pela participação. Também, é claro, quero pedir, deixa eu centralizar aqui. Quero pedir para que, se você gostou desse conteúdo, se você é capitalista e defende as ideias de liberdade, livre mercado, livre iniciativa, se inscreva nesse canal, ajude a gente a divulgar. E também, Elias Jabbour, vamos debater. Quero convidar você para um debate comigo para a gente falar aí sobre capitalismo e socialismo. Uma boa noite. Se você gostou, comente aqui que a gente vai gravar vários outros vídeos sobre esse tema. Até a próxima.